Um SGBD, para manter a integridade dos dados, deve apresentar algumas propriedades para as transações. A propriedade que define ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados ou nenhuma deve ser refletida é: letra A, atomicidade, letra B, consistência, letra C, durabilidade, letra D, isolamento e a letra E, polimorfismo. Uma questão aí da Sesgran-Hill falando sobre os conceitos de bancos de dados, especificamente sobre um SGBD, que para quem não conhece, um SGBD é um sistema gerenciador de bancos de dados. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Letra A, B, C, D ou E? Vamos pegar aqui passo a passo. Olha só, uma primeira coisa. Quando a gente fala dos bancos de dados relacionais, é importante saber que sempre que se estuda os sistemas gerenciadores de bancos de dados ou os bancos de dados chamados de bancos de dados relacionais, existem as chamadas propriedades básicas da transação, que nós podemos lembrar para efeito de prova com a sigla ACID. ACID representa as 4 propriedades básicas da transação que existe em um banco de dados relacional, que se chama atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, falou sobre bancos de dados, já lembra das 4 propriedades básicas da transação: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O que significa cada uma dessas propriedades? A atomicidade é a propriedade que diz que as transações devem ter todas as suas operações executadas em caso de sucesso. Agora, havendo algum tipo de falha, quer dizer, apresentando falhas, nenhum dos resultados das operações deve refletir sobre o banco de dados. Isso significa dizer, imagina que de repente eu estou fazendo um depósito num banco e aí disse assim, transação executada como um sucesso. Bem, se disse transação executada com sucesso, então todas as operações dessa transação devem ser executadas no banco de dados. Agora, se eu fiz uma transação e disse transação inválida, então quer dizer que houve uma falha e nenhum resultado dessa transação deve refletir sobre o banco de dados. Bem simplinho de entender a atomicidade. Dando certo, todas as operações são executadas no banco de dados. Dando errado a transação, nenhuma operação vai refletir sobre o banco de dados. Isso é atomicidade. Mas os bancos de dados têm outras propriedades, como por exemplo a consistência. A consistência é bem simples, é respeitar o que chamamos de regras de integridade dos dados. Significa dizer que a execução de uma transação ela tem que levar o banco de dados de um estado consistente, de um estado íntegro, sem alterações não autorizadas, para um outro estado consistente. Quer dizer, imagina alguém depositou R$1.000, não pode aparecer na conta depois 1.200 ou 800. Se alguém depositou na conta R$1.000, tem que aparecer lá no saldo mais R$1.000. Por que isso? Porque isso é consistência. É respeitar as regras de integridade dos dados, onde uma transação leva de um estado consistente, no teu saldo, por exemplo, a um outro estado consistente. Se depositou 1.000, tem que aparecer mais 1.000 lá no saldo. Não pode depositar 1.000 e aparecer 800, porque isso é perda de consistência no banco de dados. Isso é uma segunda propriedade básica da transação em bancos de dados relacionais. O que mais nós temos? O chamado isolamento. Isolamento é a nossa terceira propriedade básica, que significa simplesmente evitar que as transações paralelas interfiram uma nas outras. Quer dizer, é evitar que alguém que tenha realizado uma determinada transação, ao mesmo tempo que uma outra transação foi feita, evitar que esta transação A interfira na transação B, ou evitar que a transação B interfira na transação A. Então, quando a gente fala de isolar as transações, quer dizer que as transações devem ser feitas, deve-se permitir que as transações sejam feitas em paralelo, quer dizer, ao mesmo tempo, no banco de dados não tem problema, só que uma transação não pode interferir na outra, senão é claro que vai dar problema aí no banco de dados, né? O Data Center Limoeiro do Norte, boa noite, professor. O curso da VEON para agente administrativo Juazeiro do Norte é composta por questões de CETRED? Não, pessoal, lá é só o conteúdo, né?
também aqui o designer, as questões ficam batidas, por isso tem que mudar. Isso está caindo nas provas recentes, muito bom, é verdade. Banco de dados começou a aparecer muito nas provas, apareceu o Banco do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essas provas estão aparecendo muito. E aí temos a quarta propriedade básica da transação, que é a chamada durabilidade. O que é a durabilidade, pessoal? É a persistência dos efeitos de uma transação lá no banco de dados, em caso, é claro, de sucesso, mesmo com algum tipo de queda de energia, mesmo com algum tipo de travamento no sistema. Quer dizer, se cair a energia ou se travar o sistema, os efeitos daquela transação devem ter persistência no banco de dados, devem durar nesse banco de dados, por isso chamado de durabilidade. Durabilidade é os efeitos serem mantidos no banco de dados, mesmo com quedas de energia ou travamentos do sistema. Essas são as 4 propriedades básicas da transação. Quando a gente volta na questão, ele pedia ou todas as operações da transação são refletidas corretamente no banco de dados, ou nenhuma deve ser refletida. Isso a gente chama de atomicidade, que está descrito ali na letra A de América. É a atomicidade que é a propriedade básica da transação, que diz que se a transação foi efetuada com sucesso, então todas as operações dessa transação devem ser refletidas no banco de dados. Agora, se houve uma falha na transação, nenhuma dessas operações deve refletir no banco de dados. Por isso, a resposta aqui nessa questão da SES Gran Rio, a letra A de América, atomicidade.